E o Luiz Felipe Pondé está conosco aqui para falar sobre o papel da esquerda nesse julgamento. A esquerda está se mostrando presente. Qual o desempenho que você está vendo do lado de fora da turma do ex-presidente Lula e também daqueles que têm um direcionamento político mais à esquerda, hein, Pondé? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Olha, Pedro, a primeira coisa que eu diria, assim, ouvindo o relatório, né, eu também estava ouvindo aqui, a gente tem aquela sensação clara de que existe um mundo que é o mundo onde vivem os mortais, e existe o mundo onde vivem os juízes, né, no sentido de que a própria leitura técnica faz com que a gente fique, nós que estamos lá de cá, e que queremos saber, afinal de contas, o que vai acontecer, a gente vai aos tropeços, às vezes, nem conseguindo entender direito a linguagem que vai sendo aplicada. E isso eu diria que isso é uma coisa importante nesse processo todo da Lava Jato, é que, às vezes, as pessoas têm uma expectativa mais simples das coisas do que elas são, de fato, do ponto de vista do tratamento jurídico. Agora, com relação à esquerda, Pedro, eu diria duas coisas. Primeiro, é um momento importante em que ela pode ou não mostrar que ainda tem uma certa força de mobilização. Nos últimos anos, a gente tem visto o PT definhar nessa força, né? Ficar um pouco histérico, gritar demais, fazer acusações que não vão, promessas que não vão conseguir cumprir, no sentido de parar o país, se acontecesse o impeachment ou coisas assim. Mas esse é um momento em que a esquerda tem a chance de revelar sua força restante de mobilização e até agora não parece ter demonstrado essa força toda que juram ter. A outra coisa, Pedro, aí no sentido histórico mais amplo, é porque o PT, ele independente da posição ideológica que uma pessoa possa ter, ele é o partido mais importante do período da pós-ditadura, não resta dúvida. É um partido orgânico, que detém uma militância histórica profundamente comprometida, né? Que detém uma inteligência, o PT e os seus partidos associados detêm quase a totalidade da inteligência pública brasileira, passando por professores, intelectuais, artistas, agentes culturais diversos, jornalistas, né? Em grande parte sempre foram simpáticos ao PT. E o PT teve aí uma chance de transformar a política brasileira, independente do que possa se ter como posicionamento ideológico, de transformar a política brasileira como ele prometia que iria fazer, né? No sentido de afastar aí de uma política fisiológica e no sentido de fato, produzir uma sociedade um pouco mais honesta, um pouco mais transparente, né? A própria igualdade social prometida foi uma igualdade social de bolha, né? De bolha, que ruiu depois de 2, 3 dias, mas ainda assim, Pedro, na sua desgraça, digamos assim, no momento de agonia e desgraça do PT, ele continua sendo um partido historicamente significativo pós-ditadura, porque ainda nesse momento ele encarna a posição de um partido que enterrou as expectativas utópicas do país das últimas décadas, né, nesses escândalos todos, e agora vê o seu grande líder, o Lula, na posição de um presidente que poderá vir a ser preso, o que seria também muito historicamente significativo. Então, eu acho que, com um resumo um pouco dessa ópera, quer dizer, o PT é um partido que, sem dúvida, mesmo antes de chegar ao poder, dominou o cenário político do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de expectativas do país, e é justamente por isso que, na sua queda, ele arrasta tanta gente e o país numa certa crise política significativa. Agora, Pondé, além dessas questões de ordem, que muitas vezes se transformam em questões de desordem, apenas manobras dilatórias, o que é que você acha que tem ainda a defesa no seu arsenal para utilizar nessa sessão de hoje? Olha, na verdade, assim como circulou muito bom dia, Salomão, antes de tudo. Como circulou muito nas conversas, inclusive nas mídias sociais nos últimos dias, em que o PT poderia chegar até a querer utilizar coisas absolutamente absurdas, como signos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse exato momento, toda a inteligência petista, e não falta inteligência ao PT, deve estar procurando formas que tenham a ver com jurisprudência estabelecida, casos semelhantes,
né, que possa achar algum tipo de brecha no sentido, antes de tudo, de quebrar a unanimidade. Me parece, Salomão, que antes da gente ouvir os votos, né, porque uma coisa que os petistas, a inteligência petista tem investido muito, é na ideia de não existir unanimidade, no sentido dos 3-0, como falam por aí, para que isso quebrasse a possibilidade de negar o voto ao Lula. Eu acho que há duas coisas em jogo aí, de cara, assim, do ponto de vista político. Primeiro é garantir que o Lula não seja preso imediatamente, e dois, garantir que ele não seja retirado da eleição. Veja que esse é o objeto que mais se discute, né? Se você vê, inclusive, as manifestações populares a favor do Lula, mais organizadas ou menos organizadas, o que as manifestações pedem o tempo inteiro é que o Lula não seja retirado da eleição, porque de fato esse é o primeiro efeito. Então, eu acho que o primeiro objeto de expectativa da inteligência petista é ver em que medida a unanimidade não vai acontecer, e nesse sentido eles poderão defender o retorno do Lula à eleição. Pondé, bom dia para você. Partindo de onde você encerrou aí, falando da possibilidade ou não da presença do Lula na disputa eleitoral, a gente tem ouvido algumas pessoas, eu não sei se sinceramente ou não, dizerem que preferiam que o ex-presidente participasse da eleição. Quem falou isso foi o presidente Michel Temer, em entrevista recente, o ex-presidente Fernando Henrique também falou, e não sei se sinceramente ou não, mas a tese é que se evitaria uma choradeira depois, dizer que, olha, obstruíram a participação do ex-presidente, então a eleição ficaria, né, sob júdice ou com um asterisco. Você acha que há esse risco mesmo? Se a justiça decidir que ele não vai participar e ponto. Mas no imaginário das pessoas vai ficar para sempre essa ideia de que podaram o direito e que a eleição não foi completa? Olha, eu acho o seguinte, não digo para sempre, mas no mínimo a curto e médio prazo, os historiadores brasileiros e os professores que dão aula nas escolas e grande parte do pensamento público, ele sim tenderia a dizer que tipo o Lula foi tirado da eleição no tapetão, sabe como se fala em futebol? Que foi no tapetão. Quer dizer, ao invés, com medo de que o Lula viesse ganhar a eleição, o que eu não acho evidente, né? O fato do Lula ter aí em torno de 30% mais ou menos no primeiro turno, não acho que isso garanta que o Lula ganhasse a eleição, mas eu não tenho nenhuma dúvida que essa, digamos assim, essa energia intelectual a serviço do PT, historicamente, a qual me referia antes, que ela não construísse logo imediatamente e a médio prazo o discurso em que o Lula teria sido vítima do tapetão porque ele iria ganhar a eleição, porque ele representa as forças progressistas de igualdade no país, o que eu acho que não é verdade, mas esse é normalmente o discurso que se faz à esquerda. Agora, Pondé é uma questão de coisa de conselheiro Acácio. Falar que a gente preferia ter o Lula derrotado, os adversários, claro, é tão lógico isso, mas na impossibilidade de conseguir isso, não tem que encarar o problema. Claro que eles preferiam que ele fosse alijado pelo voto popular. Porque aí acaba com qualquer discussão. Então, falar isso é discorrer sobre o óbvio, né? Não, Salomão, eu acho assim, primeiro, como eu estava dizendo, eu acho que há o risco do discurso histórico você ir em direção a esse tapetão ao que eu falava. Agora, na fala, o Dória também disse isso, né? Que se preferia. Essa é uma fala política, né? É uma fala que visa demonstrar, primeiro, que não tem medo do Lula, segundo, que a derrota do Lula seria melhor se fosse no registro político, porque são todos os políticos que estão falando, e nesse sentido, se o Lula fosse derrotado nas urnas, a derrota seria da ordem da soberania popular. Então, eu acho que, apesar de que é uma fala óbvia, como você bem disse, ela é uma fala que tem um sentido político bastante significativo, que é o sentido de dizer que a derrota do Lula nas urnas seria definitivamente um indicativo de que o país teria, pelo menos no primeiro momento, superado a dependência do Lula como figura importante na política. Então, eu acho que essa fala ela é retórica, mas ela, ao mesmo tempo, ela fala de um sentido político bastante forte. Agora, no nível mais profundo, diante do medo do Lula voltar, eu não tenho dúvida
que todos esses políticos apostariam que, pelo menos, se o tapetão garantir que o Lula sai fora, que o tapetão garanta, no sentido que falam. Eu não acho que o julgamento seria o tapetão. Eu acho que aí há um entrecruzamento entre a Lava Jato, que representa a busca, você pode concordar ou não, assim, o assado, de uma maior transparência nos processos políticos, econômicos, fiscais e de corrupção em geral. E, por outro lado, existe o risco contínuo de você contaminar a justiça com a política, que, vejam, amigos, esse risco é apontado desde o século XIX, que na democracia há uma tendência a você transformar tudo em política. E, portanto, a justiça também tem se contaminado com a política nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos, seja juízes, seja o STF, há sempre um eco político. Mesmo que não seja na intenção dos juízes, existe na recepção da população, porque a democracia tem uma vocação a ver política em toda parte.